Alô você, seja muito bem-vindos ao canal EBD na Veia. O cerco de Jerusalém não é só uma história. O que aconteceu naquele dia, a destruição total, foi o resultado direto de uma escolha fatal. E eu preciso te dizer, a sua igreja e a sua vida estão fazendo a mesma escolha hoje. Jeremias avisou por anos, a invasão da Babilônia não era azar geopolítico, era a colheita inevitável de uma nação que virou as costas para Deus. Judá trocou a rocha eterna por alianças humanas frágeis, por cultos vazios, e o juízo de Deus veio com ira, indignação e grande furor. Nesta lição de número 5, nós vamos pegar o mapa da desobediência de Judá e transformá-lo no seu guia de obediência. Você vai descobrir, pela palavra, a única porta de esperança que Deus deixou aberta no meio do cerco. A única maneira de impedir que a sua bênção se transforme em maldição. Se você não quer colher as ruínas do pecado não tratado, se você quer brindar sua vida contra a crise, então fique comigo. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esta aula. Solta o play, porque hoje a gente vai te dar a visão do profeta. Vamos lá para mais uma aula. Alô você, sejam muito bem-vindos ao canal EBD na Veia, que alegria! Iniciamos hoje a lição de número 5 do quarto trimestre de 2025, a lição dos jovens, com o tema O Início do Cerco de Jerusalém. E observe bem, nós já vamos direto aqui para nosso texto principal, né? O nosso texto principal nos diz: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Deuteronômio capítulo 11, verso 26. Veja que coisa poderosa, né? Esse texto, ele é muito claro. Essa passagem bíblica, ela é muito direta, e ela é direta no sentido de que oferece-se a bênção e a maldição. E agora nós vamos para o segundo tópico aqui, que é o resumo da nossa lição, né? E aqui nós temos o resumo da nossa lição, é a nossa tese de hoje, né? O cerco babilônico contra Jerusalém foi o resultado direto da desobediência e rebeldia do povo contra o Senhor, né? Do povo contra o Senhor. E aqui, meus amados, já cabe uma palavra, né? Uma palavra de Deus aqui. Porque é o seguinte, precisamos entender uma coisa. Nesta lição, nós vamos ver que tudo aquilo que Jeremias anunciou por anos, o juízo de Deus estava se cumprindo diante dos olhos da nação de Israel. O cerco não foi uma casualidade histórica, não, mas a colheita inevitável de anos de desobediência. A crise estava na porta e a palavra de Deus se mostra uma vez mais infalível. Então vamos para o estudo da nossa lição, continuar aqui o nosso estudo, né? A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Jeremias, capítulo de número 21, os versículos que vão do versículo 1 ao 14. O bom desses estudos aqui é porque nós estamos trabalhando diretamente o livro de Jeremias. E quando você vai aqui para a nossa leitura bíblica, nós vamos ver, na verdade, o capítulo de número 21. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Parsu, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-lo-eis no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, com ira e com indignação e com grande furor.
e ferireis os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, e da espada, da fome, da mão do Nabucodonosor, rei de Babilônia, e da mão de seus inimigos, e da mão dos que buscam a sua vida, e feri-los a fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, e nem terá misericórdia. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou da pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá e terá sua vida por despojo. Porque pus o rosto contra essa cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei da Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo. E à casa do rei de Judá dirás, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente, e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e se acenda, sem que haja quem o apague por causa da maldade de vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós que dizeis, quem descerá contra nós, ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo que está em redor dela. Meu Deus, que palavra direta do profeta Jeremias. Palavra direta, palavra específica, para um momento específico, né? A nossa introdução, nós temos o seguinte: na lição deste domingo, veremos que tudo aquilo que Jeremias anunciou ao longo do seu ministério acerca do juízo de Deus estava acontecendo e prestes a alcançar o seu ponto mais crítico, que é a invasão e o cativeiro da Babilônia. E a nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos, né? O primeiro tópico, conhecendo a história. O segundo tópico, o início do cerco e as suas causas. E o terceiro tópico, prevenir é mais sábio do que remediar. No primeiro tópico, conhecendo a história, nós temos 3 subtópicos: informações históricas, as 2 primeiras invasões e a terceira invasão. No segundo tópico, nós temos o início do cerco e as suas causas, também subdividido em 3 subtópicos: doença sem remédio, boa ação, mais intenções, né? Falta de arrependimento. Agora, em terceiro e último lugar, nós temos aqui, prevenir é mais sábio do que remediar. Uma triste realidade, aprendendo com a história, obras a serem lembradas. Vamos então para os objetivos da nossa lição, né? Que são muito importantes e pertinentes. Qual é o primeiro objetivo? Compreender que o ministério profético de Jeremias se deu em um tempo diferente do nosso. Então, havia uma mensagem muito contextualizada, podemos assim dizer, dentro do aspecto direto do que estava acontecendo ali em Jerusalém. Então vamos lá. Segunda coisa, destacar o início do cerco babilônico e as suas causas, né? Evidentemente. Terceiro, mostrar que prevenir é mais sábio do que remediar. Então vamos para conhecendo a história. É importante que a gente destaque aqui o nosso primeiro tópico, né? O 1.1 da nossa lição, que é informações de história. Precisamos conhecer a respeito dos reis que ascenderam ao trono e os que foram destituídos deles. Um desses reis foi Josias, né? E aqui você vê nessa imagem, né? Muito bem colocada ali, a cronologia. É importante que você, caso queira observar melhor, você vai vendo ali a cronologia, dos reis, ok? É importante que a gente destaque. Um desses reis foi Josias.
você ver ali, ó, o rei Josias, no 65. Eu vou colocar aqui, eu não sei se consegue aparecer aí. Vai aparecer. Olha aqui, ó. O 65 aqui, ó. No 65, Josias, 625, perdão. Aí veio. Ele reinou sobre Judá por volta do ano aproximado 641 a 640. Em seguida veio Joacás. Olha o Joacás aqui, ó. Tá vendo? Se você puder olhar, você vai vendo aqui, ó, o Jeoacás, né? Joacás, né? Jeoacás, já por sua vez, reinou somente 3 meses. Em seu lugar veio Jeoaquim, que governou durante 11 anos, seguidos de Joaquim, que reinou somente 3 meses também, né? Outro que reinou 3 vezes, e finalmente Zedequias, que reinou 11 anos. Você observar bem aqui, ó. Aí, ó, poucos, né? 3 meses também. Joaquim governou 11 anos, sendo que, perdão, o rei Joaquim, porque tem o Jeoaquim e existe o Joaquim. Isso você vê nos livros históricos. Eu sou professor de livros históricos e eu resolvi destacar isso aqui para você, que está bem nessa região aqui quando vai acontecer a queda de Jerusalém. É muito bom saber aqui, ó. Jeremias estava profetizando exatamente nesse reinado aqui, ó, no reinado desses reis. Então, eles estavam em um nível de idolatria muito elevado. Para vocês terem uma ideia, nesse período, um desses reis, ele ofereceu o próprio filho a Moloque. Moloque era um deus que era uma cabeça, né, grande, em que as crianças eram lançadas lá. Para você ver a que nível chegou, infelizmente, a espiritualidade dos reis e a nação e o povo de Israel, né? Porque o rei acabou levando o povo de Israel a esse momento ruim e triste de idolatria. Mas o nível de idolatria, irmão, não era um nível pequeno, não. Era muita atrocidade, eram muitas coisas, né? Aí você tem, nesse primeiro tópico, o seguinte: um tempo difícil. Na verdade, em tempos difíceis, Jeremias ministrou no crepúsculo da nação um período de profunda instabilidade mundial, com a Babilônia ascendendo ao poder mundial. O povo estava no meio de um furacão geopolítico, mas a turbulência era reflexo também da sua turbulência espiritual. Isso nos leva ao segundo tópico, que é as 2 primeiras invasões. A primeira invasão se deu por volta do ano 605 a.C., sob o reinado de Jeoaquim, que por ação do rei do Egito foi posto rei de Judá no lugar de seu irmão Jeoacás. É nesta primeira invasão que o profeta Daniel e os seus amigos são levados à Babilônia. A segunda invasão ocorreu durante o reinado de Joaquim, por volta do ano 597 a.C., na qual, além dos utensílios da casa do Senhor, também foram levados o rei, sua mãe, os príncipes, os seus oficiais e os ferreiros e artífices, contabilizando o número de 10.000 presos, incluindo o profeta Ezequiel. E aí você tem aqui de novo, né, na nossa visualização, ó, Josias, aqui ele destaca melhor. Primeira invasão, aqui ele destaca a Babilônia, 605, né, a deportação de nobres, incluindo Daniel, e a segunda invasão, que foi no ano 600, aí, por volta do ano 600, segunda invasão, Babilônia, deportação de 10.000 presos, todos os utensílios do templo são levados para a Babilônia. É importante que a gente destaque aqui nesse 1.1 que o reinado de Judá, né? No reinado de Judá nós temos o diagnóstico do fracasso. Judá estava em profunda decadência moral e espiritual. E em vez de se voltar para Deus, o reino confiava em alianças militares frágeis, especialmente com o Egito. Agora pega essa visão, pega essa palavra. Eles trocaram a rocha eterna por apoio humano fraco. Essa rebeldia espiritual disfarçada de diplomacia selou o destino do reino. Isso aqui é muito importante para a nossa compreensão e estudo também, né? Porque nós estamos estudando uma parte histórica. Eu, como professor
de livros históricos, quero dizer a você que é necessário para contextualizar você nessa lição, que é o início do cerco de Jerusalém, ou seja, Babilônia cerca Jerusalém. Aqueles cercos naquela época significavam o seguinte: o exército cercava os muros da cidade e ninguém entrava e ninguém saía. E o que acontecia? A comida acabava dentro da cidade. As pessoas que faziam as colheitas, as plantações, não tinham acesso porque o exército inimigo se apoderavam, né, dessas plantações, desses campos, e as pessoas começavam a passar fome. Então, quando eles estavam bem fracos, aí o exército entrava para terminar de fazer o serviço, vamos dizer assim. Era uma estratégia de guerra. A terceira invasão é o nosso 1.3. Deus havia falado há cerca de 150 anos antes que Ezequias, que tanto as riquezas de Judá quanto os seus filhos seriam levados para a Babilônia. Ao longo desse tempo, o Senhor enviou profetas, chamando o povo ao arrependimento para escaparem deste mal, mas a dureza de seus corações culminou com a destruição de Jerusalém. Então, nós temos aqui o seguinte, nesse 1.3, né? Esse 1.3, que é a terceira invasão, a gente precisa destacar o seguinte: Babilônia foi um instrumento. Aprendemos a grande lição da soberania divina. O império invasor não era apenas o inimigo. Meu Deus, a Babilônia era, na verdade, o instrumento de juízo de Deus. Ele usa até nações pagãs para trazer correção e cumprir os seus propósitos, mesmo que dolorosos, né? Isso é forte para destacarmos, né? O cerco de Jerusalém, né, que é o ponto aqui, o cerco a Jerusalém, né, a cidade, destaca que fica claro que o resultado final, a profecia se manifesta de forma física e dolorosa, com o exército babilônico cercando impiedosamente Jerusalém sem perspectiva de ajuda humana, né? Essa foi um parte da história, irmãos. Isso aqui, segundo, vamos dizer assim, Flávio Joséfo, no livro A História dos Hebreus, ele conta esse cerco com detalhes assim fantásticos, né? E são detalhes que retratam a realidade do que foi aquilo ali. Então vamos lá. Vamos para o início do cerco e as suas consequências, né? Nós temos aqui no nosso 2.1 uma doença sem remédio, né? Uma doença sem remédio. Você vai ver aqui o seguinte. Nessa parte aqui que a profecia, vamos dizer assim, literalmente ela é cumprida, né? Aí nós temos as mensagens do profeta Jeremias de advertência, exortação e chamado ao arrependimento não despertaram a consciência cauterizada daquele povo. O povo não só rejeitou a mensagem dos profetas, mas também os maltratou, né? Ao ponto de não haver remédio para tal situação, né? O profeta, ele deixava claro, o profeta Jeremias, ele estava deixando bem claro que não haveria cura. E aí nós vamos para o 2.2, né? Por quê? Nós temos aqui boa ação, mas mais intenções. No início da invasão babilônica em Jerusalém, é possível identificar duas boas ações do rei Zedequias. Consultou o Senhor por intermédio do profeta Jeremias e buscou socorro em Deus. No entanto, Jeremias disse: mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos à palavra do Senhor. Veja que mesmo o rei Zedequias consultando Jeremias e Jeremias dando orientação para que eles se entregassem, não enfrentassem. Eu me lembro muito bem quando eu estava lendo o livro História dos Hebreus, eu via o relato de Flávio Joséfo falando que havia uma forte intenção de Jeremias, do profeta Jeremias, de convencer as pessoas a se entregarem para que não houvesse uma matança de grandes proporções, né? Mas, mesmo assim, o profeta Jeremias relata, no capítulo 37, verso 2, que eles não deram ouvido. Essa verdade revela que as motivações do rei
não estavam alinhadas às suas ações. E isso não agradou a Deus e confirmou a ausência do genuíno arrependimento. E aí nós precisamos destacar aqui uma coisa interessante, né? O desespero levou-me a buscar a Deus, mais tarde, demais para evitar a crise. Nós temos que buscar a Deus? Temos, né? E é importante que a gente destaque aqui, ó, que o rei teve que engolir a notícia de que Nabucodonosor era chamado de servo do próprio Deus. Não era uma guerra humana, era o próprio Deus executando o juízo ali. Eu sei que dentro da realidade ali do povo de Israel, era difícil deles entenderem isso, como também às vezes é difícil de nós entendermos, né? Quando situações vêm sobre as nossas vidas. Aí a falta de arrependimento é o nosso terceiro, o 2.3, né, da nossa lição aqui. As palavras, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face, reflete a ênfase do ministério de Jeremias, pois por meio dele Judá foi chamado ao arrependimento. Fica evidente que arrepender-se é o mesmo que voltar-se para Deus e estar diante dele em dependência e humildade, virtudes que o rei Zedequias e o povo não possuíram e nem buscaram. Jeremias mostra as duas portas. A porta da vida era a rendição, a porta da morte era a resistência. A desobediência levou a nação a um ponto de não retorno, onde a única chance de sobrevivência física era a submissão à vontade de Deus. Que coisa! O povo está em uma encruzilhada e, infelizmente, escolhe a pior ação. Infelizmente, o povo estava tão... a consciência estava tão cauterizada que eles não sabiam, não podiam dimensionar a iminência do juízo de Deus que estava ali, né? E Jeremias alertando a eles, mostrando a eles que havia uma necessidade muito grande de eles se converterem e, portanto, voltarem-se para Deus, né? Isso aqui é muito importante para o nosso estudo. Agora, o terceiro, último tópico da nossa lição: prevenir é mais sábio do que remediar. Eu aproveito, por favor, você que está aqui assistindo, você que está acompanhando o canal. Olha, eu estou pedindo mais uma vez, eu sei que é necessário nós pedirmos. Deixe o seu like. Se você ainda não deu o like, deixe o seu like, por favor. Eu preciso do seu like, ok? Eu preciso que você clique aí no gostei. Eu preciso que você se inscreva no canal, porque quanto mais pessoas se inscrevem, mais o canal vai crescer, mais pessoas são alcançadas, tá bom? Então nos ajude aí, vai, aproveita agora. Você não fez ainda, eu sei que você estava, claro, com o objetivo de assistir a aula, mas eu preciso que você faça isso. Vamos lá? Vamos lá? Como é que você faz? É assim, ó. Comente, compartilhe, clica aí nesse sinalzinho da mãozinha, ó, a mãozinha do gostei, se inscreve no canal e aperta esse sininho aí, porque toda vez que eu lançar vídeos aqui, você vai estar também sendo notificado, né? E não se esqueça, se você quiser ajudar o nosso canal, nós temos aqui, aponte sua câmera aqui do WhatsApp, ou melhor, a sua câmera do seu celular, e aponte para esse QR Code, ele vai levar você à nossa página da agência de viagens. Você vai saber ali, você pode buscar mais informações, né, sobre os pacotes ali para o Chile, tá? Futuramente vai ser uma viagem que eu vou fazer também, juntamente com a minha esposa, assim eu creio em nome de Jesus, né? E eu estou trabalhando para isso, estamos trabalhando para isso, para a gente visitar o Chile. Viajar é trocar a roupa da alma. Se você está achando que está assim, essa mesma mesmice, está na hora de você começar a se programar. E aqui é feito um cronograma, um plano para que você vá até o Chile, tá bom? E aí, com os lugares já pré-definidos, né? Bariloche, visitar os pontos turísticos ali do Chile, vai ser com certeza uma grande bênção. Não se esqueça, viajar é sem dúvida alguma trocar a roupa da alma. Bom, vamos lá, vamos para a última parte da nossa lição, que é prevenir é mais sábio do que remediar. Vamos lá para o nosso tópico. Alô você!
uma triste realidade. Uma triste realidade. No 3.1, nós temos o seguinte: diante da iminente invasão dos babilônios em Jerusalém, há uma significativa mudança, pois antes disso o Jeremias, o profeta Jeremias, era visto indo até o rei e ao povo para entregar-lhes a mensagem de Deus. Mas agora é o rei quem envia representante ao profeta a fim de consultá-lo. Certamente havia esperança em Zedequias de que teria uma resposta positiva vinda do profeta. Contudo, a resposta divina pôs fim a toda a esperança. Aliás, eles esperavam ter o Senhor como aliado, mas o que tiveram de ouvir foi o seguinte: foi que eles ouviram: eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, com ira e com indignação e com grande furor. Além da palavra de que Deus seria contra Judá, o rei teve que ouvir a notícia de que a Babilônia seria um instrumento contra eles, ao ponto de Nabucodonosor ser chamado pelo próprio Deus de seu servo. Isso está em Jeremias, capítulo 27, verso 6. Jeremias demonstra, mesmo em meio à condenação, que havia graça. A rendição era o único meio para preservar a vida. O arrependimento sempre passa pela submissão à vontade de Deus, mesmo quando ela nos humilha. Isso é muito forte. Agora, o segundo tópico, aprendendo com a história. A história ensina tanto pelo exemplo a ser seguido, pelos que acertaram, como também em alertar para que os erros do passado não sejam repetidos no presente, evitando assim a destruição no futuro. Veja bem, as ruínas de Jerusalém se tornam um alerta pedagógico para nós. A história ensina que erros do passado, como a idolatria e a injustiça, se repetidos, levam à mesma destruição. A sabedoria está em observar o passado para não condenar o futuro. Pegue essa visão. Glória a Deus. Agora o nosso 3.3 e, portanto, nosso último tópico. Obras a serem lembradas. Jeremias, o profeta Jeremias, sabia da importância das boas lembranças como fonte renovadora da esperança da nação. A igreja da atualidade é convidada a lembrar-se sempre das grandes obras que Deus realizou em sua história e a clamar por restauração naquilo que a palavra mostra ser necessário. E aqui é importante que você pegue essa palavra. Lembrar das grandes obras que Deus já realizou é o que renova a nossa esperança no presente. O Deus que julgou em sua justiça é o Deus que perdoa e restaura em sua fidelidade. Lembre-se e clame por restauração hoje ainda, porque Deus é poderoso e Deus pode fazer tudo. Chegamos, portanto, meus amados irmãos, à conclusão desta lição. E o que vimos nessa lição serve como um alerta especial e prático à igreja atual. O povo de Deus é convocado a reconhecer e a preservar os seus valores bíblicos de tal forma a não desagradar a Deus. Isso é feito por meio de uma constante atitude de arrependimento e manutenção de uma vida cristã saudável, lembrando dos grandes feitos do Senhor e clamando por restauração quando necessário. E aqui nós finalizamos mais uma lição, né? Alô você! A lição de hoje é um espelho para a igreja atual. O cerco de Jerusalém testemunha que o pecado não tratado produz colheitas inevitáveis. Que cada um de nós busque andar em aliança e obediência sincera, para que a voz do profeta nos traga bênção e vida plena. Obrigado por acompanhar mais uma aula do canal EBD na Veia. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.